Olá, a Bit Ciência está começando. E nesta edição vamos trazer um tema que deve fazer parte da rotina das mulheres. Vamos falar da importância da mamografia. Este tema é tão relevante que o dia 5 de fevereiro foi escolhido como o Dia Nacional da Mamografia. A data foi criada em 2008 com o objetivo de lembrar a todas as mulheres que têm que fazer este exame pelo menos uma vez por ano. Você vai ver já já. E vai ver também o quadro Vida de Cientista, com a professora Helena Castro, do Laboratório Labiemol. São muitas pesquisas desenvolvidas por uma equipe bem unida. Outra reportagem desta edição vai tratar da inclusão de pessoas com deficiência auditiva. E por último, mas não menos importante, você vai ver a série Bit Sensações. Dessa vez, o tema é o medo. A Bit Ciência está no ar. E começamos essa edição trazendo de volta o quadro Vida de Cientista. Você vai conhecer a professora Helena Castro e a sua grande dedicação ao Labiemol. Labiemol quer dizer Laboratório de Antibióticos, Bioquímica, Educação e Modelagem Molecular. O nome é grande, assim como a quantidade e abrangência das pesquisas. São 10 anos de um intenso trabalho no Instituto de Biologia aqui da UF. Com vocês, Helena Castro. No Vida de Cientista de hoje, você vai conhecer a professora Helena Castro, que comanda o Labiemol. Eu achava muito bonito as bactérias, meu irmão era bacteriologista, e aí já tem um histórico de família, minha mãe era enfermeira, então a gente já lidava com a questão das patologias. Então era um ambiente na área de saúde. Eu pensava que eu queria ser bióloga, minha mãe achava que eu tinha que ser enfermeira e meu irmão achava que eu tinha que ser farmacêutico porque ele era farmacêutico. E aí passei para biologia e vi que não dava para ser bióloga, porque tem que gostar muito de plantas e animais e para mim planta é chá e animal é bicho bonito e pronto. Então eu descobri que eu era farmacêutica. Como é que foi esse interesse pela biotecnologia? A biotecnologia é, entre aspas, o uso dos organismos vivos em prol dos seres humanos. E isso está na perspectiva farmacêutica. A diferença é que agora o apoio do governo está sendo muito grande. Então, quando eu vim para a UF, a ideia era que a gente pudesse aproveitar esse momento histórico de apoio à biotecnologia e a necessidade da gente ter esse desenvolvimento de produto com a minha formação de farmacêutica. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. Bom, aqui é a área de modelagem molecular, desculpe a bagunça, né? Mas a ideia daqui é que a gente possa estudar num ambiente que a gente chama de in silico, que é a parte de computação, né? Onde você simula os ambientes que deveriam estar nas células, nos organismos. Na modelagem molecular, a gente desenha as moléculas tridimensionalmente nesse programa aqui, com o intuito de ver se ela tem alguma atividade biológica. Pelo que eu observei, vai ser bastante liberdade para eles trabalharem. A minha perspectiva é parecida com aqueles que me orientaram. E a filosofia deles é formar pessoas autônomas que tenham capacidade de pensar nos próprios projetos. Um monte de ideia nova, né? E às vezes eu tenho que dizer, não, pelo amor de Deus, não me traga mais nenhuma ideia nova, porque não tem como a gente comportar. Juliana é minha aluna de doutorado, ela é da parte de experimental, ou seja, ela trabalha no laboratório fazendo os ensaios biológicos de moléculas que a gente recebe do Instituto de Química, onde eles desenham pensando que aquilo pode ser novo antibióticos, e ela vai testar nas cepas hospitalares e controles para ver se realmente essas moléculas funcionam. Não é simples, né? Nós temos um trabalho aqui onde a gente já chegou a mais ou menos 700 moléculas e desse montante, se nós chegamos aí a 20 realmente promissoras, foi muito. Então é muito difícil esse estudo, tem que ser um estudo contínuo, porque essa resistência das bactérias vai aparecer eternamente. E formar gente capacitada para isso, no Brasil, também é essencial. Eu estou com a professora Helena desde a minha iniciação científica. Eu sou bióloga, vim procurar um estágio com a professora Helena, ela me recebeu, né? Fui acolhida em 2008 e hoje eu estou no doutorado. Então, nesse ensaio, eu vou testar a atividade de 3 moléculas contra o biofilme bacteriano que está formado ali.
E esse aqui é meu afilhado científico. Afilhado científico? Eu tenho vários. Explique. Afilhados científicos são aquelas criaturinhas que um dia já foram meu aluno. Pesquisa do Léo que é feita aqui, e a intimidade Léo, né, que é feita aqui, é na área de bioinformática, estudando esses produtos naturais como novos antivirais, né, contra o HIV. É um projeto em colaboração agora com Cuba também, né, na área de bioinformática, e está tendo uma repercussão muito boa. E poder trazer um pouco essa parte para o laboratório, que é como a professora falou, mais uma ideia, mais uma frente de pesquisa que junta biologia com farmácia, com bioinformática. Se cada um ficar trabalhando separado e não junta as informações, não se gera pessoas capazes de utilizar esse dinheiro sabiamente, inteligentemente. Então, quanto mais colaboração, menos se gasta e mais conhecimento se gera. Posso fazer isso aqui? Já a parte aqui do experimental, além do antibacteriano, que a gente trabalha com cepas hospitalares, tentando identificar esses antibacterianos, a gente tem uma parte de hemostasia, que é nessa porta, onde a gente faz ensaios tanto ex vivo, que é quando você obtém um material que vem de um organismo vivo, por exemplo, o sangue, e lida com ele. Tem ensaios in vitro e tem ensaios em vivos também com animais de pequeno porte. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Então, eu sou aluno de doutorado agora, né? E o meu trabalho é com planejamento de fármacos, mas focado mais para o desenvolvimento de novas moléculas antitrombóticas, né? O que isso quer dizer? Na verdade, o desenho é um trabalho que veio da modelagem molecular, né, que é o setor que a gente trabalha aqui do lado. Então, essas moléculas que eu trabalho, elas foram inicialmente desenhadas com o uso de computadores, né, de computação, onde a gente planejou uma estrutura química, né, elas foram sintetizadas pelo grupo da química aqui da UF. E aí você pode ver o seguinte, que em alguns postos onde a gente não colocou a molécula, né, a gente colocou uma solução salina, se a gente agita um pouquinho e puxa, não só nada porque esse plasma continua líquido. Quando a gente colocou a salina, ela forma um coágulo, e é o que a gente observa aqui. Então assim a gente consegue observar se uma molécula ela consegue impedir a formação desse coágulo, como aconteceu nesses postos aqui de baixo. E hoje nós testamos elas, né, tanto com plasma humano, né, então em estudos in vitro, tanto para agregação plaquetária quanto para coagulação plasmática, né, então envolve tanto plaquetas, né, quanto proteínas, que são elementos do nosso sangue. E realizamos também estudos nos animais. Esses ensaios eles só são realizados em última instância, porque a gente trabalha também com metodologia alternativa. O nosso laboratório participou do Congresso Colama, que era sobre isso, sobre novas técnicas alternativas para a substituição do animal. Infelizmente, na área de medicamentos, você ainda tem muito pouco para essa substituição, mas existe pessoas e grupos de pesquisa trabalhando para essa substituição, tentando fazer área de cultura de células e de sistemas para poder substituir os animais no máximo que a gente puder. A grande questão é que a complexidade deles ainda está muito difícil de ser simulada, né? Então a área de hemostasia, ela depende bastante do uso de animais. Tem tido muita polêmica, né, quanto ao uso de animais. Mas isso vem à tona, né, e volta a ser discutido. Eu acho que essa discussão, ela volta da forma que ela volta sempre muito agressiva, eu acho. Mas eu acho que um pouco da culpa vem de nós mesmos, porque a gente esquece que a sociedade tem que entender, ela tem que apoiar e ela tem que conhecer o que tem sido feito. Você acha que falta, assim, por parte dos cientistas da comunidade acadêmica, essa explicação constante para... Falta. Porque as pessoas acham que sabem muitas vezes. Mas não sabem. As pessoas que pegaram aqueles cachorros, os beagles lá, fica um pouco incoerente para os pesquisadores, porque aquelas pessoas usam medicamento, elas usam roupa, as roupas têm que ser testadas, a tinta da parede tem que ser testada, tudo que a gente usa tem que ser testado. Então, tudo isso, em algum momento, envolveu um animal e não teve ainda substituição. O que você gosta mais, de dar aula, desse ambiente de sala de aula ou das pesquisas do laboratório? Eu gosto dos dois, esse é o meu problema. Eu acho que aqui é uma oportunidade de tudo que eu descubro no laboratório trazer para eles e vice-versa, né? Ter um olhar que não se limita só à pesquisa. O que eles estão vivenciando agora é uma prática, porque eles são calouros de enfermagem, eu dou aula de bioquímica,
Então, como tratar bioquímica, que é uma matéria muito teórica, com a vivência prática de um enfermeiro, que é o curso de graduação em enfermagem. Eu criei uma clínica fictícia, uma clínica virtual. Nessa clínica, eles fazem parte de uma equipe, essa equipe são eles mesmos. Existem situações nos pacientes que eles recebem. Devido à rigidez muscular, que é causada pelo mal de Parkinson, que é um dos sintomas, ela apresentou dificuldade respiratória, uma hipoventilação. Professora, a senhora dá aula aqui na UF há quanto tempo? 10 anos. Nossa, 10 anos? Acho que sim, é isso mesmo, 10 anos. Eu morava nos fundos da UF. Quando eu fiz a entrevista, o pessoal perguntou, você é da UFRJ, você quer vir para a UF? Por quê? Eu falei, porque isso aqui é meu sonho de consumo. Eu acordo, olho para a UF e tenho que ir para o outro lado inverso. Meu sonho de consumo é vir para a UF. Você ainda mora aqui pertinho da faculdade? Não, porque eu comecei a receber memorando no domingo. Aí eu falei, tô morando perto demais. Então eu mudei de bairro, mas eu ainda venho a pé, né? Como é que é a sua rotina, assim, diária? Intensa, porque o papel do professor é ter o tal do tripé, né? Pesquisa, ensino e extensão. E em cada um, se você realmente for desenvolver, você tem aluno te ligando, eu tenho mensagem no celular às 10 horas da noite. Olha, a aula da professora Helena ela é muito importante para a formação, porque ela foi a primeira aula na graduação que aproximou a gente bastante do ambiente hospitalar. Então, além dela vir com os conceitos bioquímicos, que são muito importantes, como eu já falei, para a nossa formação, ela vem despertando na gente essa questão de responsabilidade. Todo o crescimento que eu tive ao longo da minha vida assim, né, científica foi muito graças à professora Helena. Assim. E até porque eu cheguei muito cru aqui, eu entrei no primeiro período da faculdade, né? E ao longo da faculdade inteira ela que me acompanhou e estava me orientando, né, ficou me orientando durante cada uma dessas etapas. Obrigada pela atenção. Que é isso, disponha. E aí a mensagem só que eu queria dizer é que o laboratório está aberto para qualquer um. Quem tem interesse não só nas nossas pesquisas, mas em qualquer pesquisa. Eu conheço gente demais em várias áreas que não é possível que a gente não consiga levar informação para aqueles que precisam. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Esse quadro sempre mostra como a vida de um cientista é de muito trabalho. E claro, como suas pesquisas são importantes, não importa a área. Agora, quando a pesquisa envolve saúde, sempre tem aquele sentido de urgência, de que é possível aplicar logo o que está sendo pesquisado. Tem sido assim, por exemplo, nas descobertas e avanços relacionados ao câncer. Há alguns anos, essa era uma doença considerada incurável. Hoje o quadro mudou para melhor. Só que estas mudanças vão depender sempre de uma situação básica, o cuidado com a prevenção. É o que acontece com o câncer de mama. Segundo dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama é o segundo mais frequente no mundo e responde por 22% dos casos novos a cada ano. É um número que não pode ser desprezado. Mas o fato é que essa doença tem hoje um alto grau de cura, desde que ela seja descoberta no estágio inicial, algo que é possível. É possível sim, graças a exames como a mamografia, que deve ser mantida em dia, como veremos na matéria a seguir. O câncer de mama é uma das principais causas de morte entre mulheres no Brasil. A mamografia permite a detecção precoce do câncer ao mostrar lesões em fase inicial. Deve ser realizada a cada 2 anos por mulheres entre 50 e 69 anos ou segundo recomendações médicas. A gente tem um número de mulheres que devem fazer o exame regularmente conforme a faixa etária. Né? E conforme a história clínica dessa paciente. Então, se a paciente já tem um histórico de câncer na família, ela vai ter um estudo de mamografia diferente, né? Então, se a paciente tem um estudo para rastreamento, que a gente chama, que é o estudo do câncer de mama sem a paciente ter clínica, que é o screening, né, que é chamado em inglês, mas que a gente chama em português de rastreamento, que a gente vai fazer a mamografia com o intuito de descobrir o câncer. Esse é o grande alvo da mamografia e dos exames ligados à mama. Pacientes que participam dos ambulatórios de ginecologia e mastologia do Hospital Antônio Pedro e as que se consultam na rede de postos de saúde da Prefeitura de Niterói podem ter acesso ao exame no Hospital Universitário.
O serviço de radiologia, em geral, nosso serviço está assim, super atual, assim, a nível dos melhores centros de imagem do mundo. Nós não temos mais filme radiológico, todos os exames saem digitalmente. O grande boom das próteses de silicone faz muitas mulheres que deveriam fazer o exame rejeitá-lo por medo de danificar as próteses. Realmente a mama com implante fica muito bonita, mas grande parte das pacientes não querem fazer a mamografia quando tem o implante, a prótese de silicone, que acham que a mamografia aperta muito e vai prejudicar a prótese. E outra coisa que a gente tem é que a qualidade da mamografia cai muito com a prótese, entendeu? A prótese prejudica muito a realização da mamografia, porque cai a nossa qualidade para a gente avaliar o parênquima, mas é melhor que faça, porque mesmo com silicone é indicada a mamografia. Apesar de muito recomendadas, alguns pesquisadores desconfiam que a própria mamografia preventiva pode provocar o surgimento do câncer devido à radiação que o paciente é exposto. E a mamografia ela também está sendo considerada culpada de aumentar o número de cânceres de tireoide. Então, existe essa corrente que acha que aumenta o câncer de mama e que também a própria mamografia aumentaria o número de incidência de cânceres de tireoide, porque irradia, essa região do corpo. Outros exames podem ser realizados para descobrir o câncer. Aqui na UF é pesquisado o uso de imagens térmicas para o diagnóstico do câncer de mama. O exame é feito com uma câmera térmica que transforma a temperatura do corpo em uma imagem colorida. A paciente fica de frente para a câmera e é filmada em vários ângulos. O projeto é do Laboratório Visual Lab, coordenado pela professora Aura Conce, que você conheceu aqui na BITS no quadro Vida de Cientista. Hoje, já instalado no Antônio Pedro, o trabalho do grupo vem crescendo e avançando. A participação do hospital está sendo maravilhosa, né? A gente, na época anterior que vocês vieram aqui, nós estávamos definindo o protocolo de aquisição. O protocolo de aquisição agora já está definido, a gente está usando o protocolo único lá com o hospital. A gente está povoando o banco com os dados das pacientes e, ao mesmo tempo que tenta fazer os critérios de ajuda ao diagnóstico baseado no exame térmico e juntando principalmente esse exame com os outros exames da paciente, porque cada tipo de exame, na verdade, oferece informações complementares e quanto maiores informações, mais adequado vai ficar o diagnóstico, principalmente nos casos complexos. E também a gente está, de certa maneira, indo também para a parte de acompanhamento dos pacientes, e de tentar usar o banco junto com outros grupos que estão acessando ele também no sentido de pesquisa, de apoio diagnóstico. Então é muito importante ter um banco de dados que sirva como um modelo para que outros pesquisadores possam utilizar. E também serve como um modelo de referência para comparar resultados, se alguém tem uma maior acurácia no cálculo dos algoritmos. É isso. No banco hoje temos imagens de termografia e imagens de mamografia. Futuramente tem campos aí para colocar a ressonância magnética e também ultrassom. E a ideia é, quando se parte para um diagnóstico, que você utilize mais de um exame para ter uma maior acurácia, uma maior precisão no exame, ter uma coisa mais acertada. A gente não sabe exatamente onde a gente vai chegar, mas a gente tenta fazer o melhor possível em todos os aspectos. Tanto lá no hospital, adquirindo as imagens com a maior precisão possível, e organizando elas na maior precisão possível e adequadamente com os médicos, de modo que não interfira também na organização do hospital, mas também que seja útil em todas as etapas. Ele tem que estar, a gente tem que adquirir a imagem direito, tem que colocar ela no banco de dados de uma maneira adequada, para que o pessoal no nível acadêmico também utilize isso de uma maneira adequada, tanto para pesquisa aqui na parte de ciência da computação, tanto também que seja útil para o hospital. Esta reportagem merece um alerta. Apesar de existir controvérsias quanto aos riscos da mamografia, o fato é que ainda é o exame mais recomendado para a prevenção do câncer de mama. O lado complicado deste assunto é que no Brasil ainda existem muitas mulheres que não têm acesso a este exame, principalmente fora dos grandes centros urbanos. A população deve cobrar com certeza. E agora, vamos ao nosso intervalo. Fique ligado, porque na volta vamos falar também de um sentimento que rende muito dinheiro no mundo do entretenimento.
Na verdade, este é um dos mais paradoxais sentimentos humanos. Ninguém quer ter, mas ao mesmo tempo muita gente procura. Você já vai entender do que estamos falando. A Bit Ciência volta já com a Raíssa e com a Camille. O primeiro passo é uma festa. O início de um longo caminho repleto de novidades e certezas, seguido de desafios um pouquinho mais complexos. E logo chegam as incógnitas e as dúvidas. Porque é aprendendo com os erros que chegamos aos resultados. E a cada resultado é possível dar um novo passo. Um grande passo para um novo sistema. Um conjunto infinito de possibilidades. Matemática, um passo para a vida. Estamos de volta e começamos esta segunda parte da Bit Ciência com uma reportagem sobre deficiência auditiva. Você sabia que hoje 14,5% da população brasileira possui algum tipo de deficiência auditiva? E desses 24,5 milhões de brasileiros, mais de 1 milhão tiveram perda total da audição. Quem possui este tipo de problema pode sofrer muitas dificuldades nas relações sociais. Afinal, a língua é o nosso principal meio de inserção na sociedade. Não é impossível para os surdos se comunicarem normalmente com os outros, mas como essas pessoas podem ter acesso ao aprendizado no ambiente acadêmico? É o que você vai ver na reportagem em seguida. Uma doença que atinge as pessoas em diversos níveis. Variando de leve a profunda, a surdez pode surgir em qualquer fase da vida, desde muito antes do nascimento. Normalmente já é durante a gestação que já se sabe que a criança é surda. A mãe pode ter uma rubéola e levar essa gravidez até o final. A criança pode nascer com surdez, ou então uma sífilis. Depois de nascida, a criança pequena, normalmente, adquire através de trauma auditivo, fogos de artifício, algum barulho muito grande, um acidente. Hoje em dia já existe o teste da orelhinha, que já se descobre a criança já no feto se ela é ouvinte ou se ela é surda. A fonoaudióloga Corina Rigueira é pós-graduada em deficiência auditiva e sempre trabalhou com surdos. Ela esclareceu o equívoco do termo surdos-mudos e apresentou alguns métodos de comunicação para deficientes auditivos. O surdo, ele é surdo, mas não é mudo. Ele tem voz, ele emite sons, né? E o aparelho fonador de uma criança surda, de um adulto surdo, ele é normal. O problema dele é na audição e não no aparelho fonador. Existem métodos, né, de terapia da surdez. Tem um método oral, que você não deixa a pessoa fazer gesto, né? Antigamente se usava muito esse método. Então, se amarrava os braços dos surdos para eles não gesticularem, para não se comunicar, tentar falar. Hoje existe um método de Libras, né? Que é um método que usa Libras e usa a voz, né? E usa vários artifícios para poder ensinar a criança a falar. Considerada a segunda língua oficial do Brasil, a Libras é a principal ferramenta de inclusão aos deficientes auditivos. Hoje, o ensino dela é obrigatório nos cursos de licenciatura nas universidades. A inclusão social e cultural de deficientes auditivos é garantida por lei assinada pelo presidente Lula em 2002, que reconheceu a linguagem brasileira de sinais. Sua regulamentação, entretanto, só ocorreu em 2005, com decreto que a incluiu como disciplina curricular da formação de professor, tradutor e intérprete. Mas organizações sociais de pessoas com surdez ainda lutam para que o ensino desta língua seja mais amplo. Hoje, faz 9 anos desde que o decreto foi promulgado, porém, ainda é comum nas instituições de ensino a ausência de profissionais com habilitação em Libras. Você sabe o que é Libras? Só teoricamente, né? Não. Não sei mais ou menos o que é Libras. Não. Não muito bem. Não. Não, só o básico mesmo sobre o que é. A linguagem mesmo, não. A UF tem hoje, no último censo que foi feito, 140 alunos com algum tipo de deficiência. E a maior parte dos alunos com deficiência auditiva estão nos cursos à distância, porque nós não temos ainda uma estrutura curricular e acadêmica que permite que a gente tenha alunos surdos nos cursos presenciais em diferentes campi.
A gente hoje faz uma estimativa de que cada aluno deve necessitar de em torno de 4 a 6 intérpretes. Então, você vê que é um número bastante considerável. Luiz Pedro é estudante da Universidade Federal Fluminense e está a um passo de obter sua graduação pelo curso de Letras. Ele pretende ser professor e parte do seu aprendizado consiste em dominar a linguagem de sinais. Porém, o problema das aulas semipresenciais também atinge o aluno. Um curso à distância exige uma responsabilidade muito maior do que um curso presencial, porque a gente tem que tomar a iniciativa de entrar na plataforma, de postar no fórum, de ler o material, de ver as videoaulas, e depois a gente tem que se filmar fazendo os diálogos em Libras. Então isso dá muito mais trabalho do que o que a gente tem indo nessa aula presencial que a gente tem quinzenalmente. No exercício do magistério, a gente costuma encontrar frequentemente alunos que vão precisar de linguagem de sinais. A gente precisa dar oportunidade a esses alunos de estudarem também. Então, é necessário que o professor seja capacitado. Durante a Semana da Agenda Acadêmica, em outubro do ano passado, ocorreu a oficina de Libras, ministrada pela professora surda Joana Angélica. Outro evento que abordou a mesma temática foi o primeiro simpósio nacional sobre desenvolvimento de projetos e processos na perspectiva da surdez, que aconteceu em dezembro. Hoje nós temos diversas pessoas, diversos cursos participando da oficina, que está sendo dada pela professora Joana Angélica, que é uma surda, professora surda, e que também é uma das alunas do curso de mestrado de Diversidade e Inclusão, surda. Nós temos dois alunos surdos, pela primeira vez na universidade, que estão cursando esse mestrado de Diversidade e Inclusão. Junto com o projeto Sensibiliza, a Escola de Inclusão da UF também oferece anualmente 2 oficinas de Libras para cursos de licenciatura e bacharelado. Porém, alguns equívocos ainda são frequentes. Na aula presencial, quando um aluno chega atrasado, nas primeiras semanas de aula, um aluno chega atrasado, abre a porta assim, opa, aqui que é aula de Libras, só que a professora é surda. Então, a acessibilidade e a inclusão são sempre temas que valem a pena estarmos discutindo aqui na BITS. Com certeza. O Brasil, aos poucos, vai conseguindo mudar um quadro que sempre foi muito desfavorável para quem tem algum tipo de deficiência. Não é uma situação fácil. Nada é simples em se tratando de ser humano, como o tema da série BITS Sensações que vamos exibir hoje. Depois de falar de amor e de dor nos programas anteriores, agora vamos encarar o medo. Medo? Do que você tem medo? Avião, eu fecho o olho até ele até ele decolar. Eu detesto. Se eu pudesse, eu morava no primeiro andar. Um dos maiores medos que eu tenho é de perder minha família, de um dia eu me deparar que eles não estão mais lá e se eu precisar de qualquer coisa, eu não ter o meu apoio familiar, ter minha mãe e meu pai perto. Eu sou muito próximo da minha família, então esse é um dos maiores medos que eu tenho. Eu tenho medo de barca, mas é uma coisa que tem que pegar, né? Então eu tô perdendo aos poucos. Mas assim, quando tá chovendo, chuviscando, eu não pego de jeito nenhum. Espero no rio até passar. Medo não tenho de nada, não tenho não.
Não tenho medo. Mas nada, assim, nada? Então, assim, no caso, a gente só sabe quando realmente vive a situação, mas assim, uma coisa assim que eu tenho medo, não. Com certeza todo mundo já sentiu medo em algum momento da vida. Mas você sabe definir essa sensação? O medo é uma resposta automática do corpo a uma ameaça, que te deixa em estado de alerta, pronto para lutar ou para fugir. Ouviu isso? Bu, ficou com medo? A gente sente medo desde que era pequenininho. Isso porque as crianças não conseguem distinguir fantasia do mundo real e muitas vezes acabam imaginando coisas que nem existem. E aí, Pedro, do que você tem medo? Lobo mau, lua cheia, helicóptero, lobisomem, todos os bichos. E você, Bruna, do que você tem medo? Fala pra gente. Tenho medo de aranha, tenho medo de barata e também eu tenho medo de bicho-papão. Eu sempre penso que o sonho se realiza, porque eu sempre sonho de vez em quando as coisas que não existem. Quem falou pra você que essas coisas existem? Como é que você começou a pensar no lobisomem na mula sem cabeça? Eu penso assim da minha percepção. Você já viu algum lobisomem? Eu? Nunca. Mas existe? Mas você acha que ele existe? Se ele existe, como é que ele deve ser? Feio, assim, o cabelo assim, todo arrepiado assim, e assim, ó. Are you alright? Ele anda bem assim. As crianças têm seus próprios tipos de medo. Já o medo dos adultos é um pouco diferente. Não é mesmo, Igor? Sem dúvida, Luísa. As fobias, por exemplo, são um tipo mais intenso e específico de medo, mais comum entre os adultos. É o que a gente vai ver agora com a psicóloga e terapeuta cognitiva comportamental Cristine Fares. Então, Cristine, qual é a principal diferença entre medo e fobia? Medo, ela é caracterizada pela questão da própria sobrevivência da espécie. Quer dizer, o medo é natural do ser humano. Quanto à fobia, é um medo também, só que ele é um medo irracional. A pessoa não consegue ter controle sobre esse medo, inclusive limitando ela nos afazeres da vida do dia a dia. As fobias, elas geralmente surgem na infância, né? Os sintomas, eles podem variar de intensidade, mas geralmente são sintomas de ansiedade, que a gente experimenta em situações do cotidiano. E a resposta imediata é o afastamento da situação que causa esse tipo de sintoma. Agora que a gente já sabe um pouco mais sobre as fobias, vamos falar diretamente com as pessoas que convivem com elas todos os dias. Eu sinto, quando eu tô assim, num lugar alto, é mesmo uma vontade de me jogar. Se eu ficar olhando muito para baixo, dá uma sensação de que eu não tenho controle do meu corpo e que a qualquer momento eu vou cair mesmo. Não por me desequilibrar ou por qualquer coisa, porque eu sinto essa vontade de me jogar. Eu digo que eu não tenho medo de altura, eu tenho medo do que possa acontecer quando eu tô num lugar muito alto. Quando eu descobri que eu tinha claustrofobia, eu tinha 14 anos. E foi num passeio do colégio que a gente tinha que entrar no submarino da Marinha.
Então foi super complicado. Eu não fazia ideia do que era isso. E a sensação é de que tudo vai se fechando. Essa sensação das paredes se fechando, do teto se fechando, e essa ansiedade, e o enjoo, e é claustrofobia. Foi assim que eu descobri. Quando você descobre e começa a lidar, esse é o maior medo. É você ver que não consegue sair. E aí você vai se adaptando. O tempo vai passando e você vai se adaptando. Você vai criando seus próprios mecanismos de defesa. Você já entra num lugar fechado pensando em como vai sair. Tem vários tipos de tratamento. Eu procurei um tratamento com um psicóloga mesmo. Tem vários, tem psicoterapia. Então é muita conversa, buscar saber da onde veio, enfrentar umas situações com a psicóloga. Ela leva você para enfrentar, para conseguir entender mesmo como você se sente naquela situação. É basicamente isso. Medo de qualquer cachorro, filhote, os maiores então pior ainda, mas filhote também não gosto não. Não tenho problema nenhum em ter cachorro de pelúcia, ver foto, ver filme com cachorro, porque tem algumas pessoas que têm fobia assim de animal e não conseguem nem ver vídeo, nem ver foto, mas eu não consigo estar no mesmo local assim que um cachorro ou que um gato também, mas um cachorro é pior. É difícil explicar, assim, a sensação que eu tenho, né? Porque eu vejo o cachorro a uma certa distância e já começo meio que a me preparar, sabe? Porque eu fico muito nervosa. Assim, coração aceleradíssimo. Se tiver algum amigo do lado, eu vou começar a apertar o braço da pessoa. O que eu tenho tentado ao longo dos anos é me controlar cada vez mais. Já consigo passar, digamos, a 1 metro assim do cachorro, mas muito dura, assim, gelada, né? Não falo, não tem reação alguma, eu só passo torcendo para aquele momento acabar logo. Old people, running people, airplanes, tall things you can get stuck in, loud things, screaming, crying, people with bad teeth, bags without owners, shoes without owners, children without parents, ringing things, smoking things, people eating meat, people looking up, towers, tunnels, speeding things, loud things, things with lights, things with wings. A síndrome do pânico consiste em ataques intensos e recorrentes de pavor. Os sintomas são súbitos e muitas vezes inexplicáveis. Então, foi muito de repente, entendeu? Eu tinha 18 anos e estava passando por uma fase, assim, de muito estresse, vestibular, e tudo aconteceu, assim. Eu tinha palpitação no coração, né, taquicardia, falta de ar, as mãos tremiam, sudorese. Eu assistia a aula e o suor escorria. E muito medo. Medo de morrer, medo de andar de ônibus. Eu não andava sozinha, não ficava em casa sozinha. Enfim, até eu encontrar a medicação adequada, eu senti um medo absurdo. E aí eu aliei a medicação com o tratamento com a psicologia, com o psicólogo. Então, mas demorou, foram 6 meses para eu conseguir ter algum resultado. A medicação, ela controla quase que de imediato a síndrome do pânico. E ela deve ser mantida por um período de 6 meses a 1 ano, variando de acordo com a gravidade dos sintomas. Agora, é fundamental que ele faça uma terapia, ou a cognitivo-comportamental, algumas técnicas de relaxamento, justamente para abordar outras situações que podem estar presentes, que podem, por exemplo, gerar nesse indivíduo, né, uma reação não muito funcional ao estresse, de modo geral, né? Mas eu passei por vários remédios até eu achar um adequado para mim, que tivesse, enfim, um bom resultado, mas, enfim, passei por várias medicações. Parece que é sem motivo, mas quando você vai fazer análise, você vê que tem, sim, causas por trás que não são tão óbvias. O pânico é uma doença, né? Acho que você tocou num ponto fundamental, como tantas outras, como o diabetes, como a pressão alta, né? Eu tenho uma desregulação do sistema que regula a minha pressão sanguínea. O transtorno do pânico, ele é considerado, ele está dentro do grupo dos transtornos de ansiedade, né?
Então, os transtornos de ansiedade geralmente se manifestam em pessoas com traços de personalidade mais ansiosa, mais perfeccionista. É bastante frequente entre as mulheres, né? As mulheres sofrem muito mais com o pânico do que os homens. E muito comum também a associação com a depressão, né? Pela própria limitação do quadro, da crise. Sim, é uma coisa que todo mundo sabe propícia, principalmente em cidade grande. Tipo, eu que sou de cidade pequena, sempre tem essas notícias meio bizarras que acontecem, mas não é qualquer esquina, mas sempre tá propício a coisas pequenas que realmente nos afetam. Medo a gente sempre tem, né? Sempre tá atento, tem que estar sempre preocupado com relação a isso. Você vê que ninguém volta para casa sozinho, todo mundo sempre fica se esperando para poder voltar para casa em grupo, tal. A gente está sempre andando na rua segurando a bolsa. A insegurança, né, que nós vivemos no dia a dia, não é isso? Não temos nenhum respaldo com relação às autoridades, com relação à segurança. A polícia não dá a segurança que nós pensamos ter, não é isso? E basicamente essa é a maior preocupação de medo da minha vida, é a insegurança. Com certeza todo mundo já sentiu medo em algum momento da vida. Mas você sabe definir essa sensação? O medo é uma resposta automática do corpo a uma ameaça, que te deixa em estado de alerta, pronto para lutar ou para fugir. Você ouviu isso? Me dá a câmera. Tenho medo de gente, de solidão. Tenho medo da vida e medo de morrer. Tenho medo de ficar, medo de escapar. Medo que dá medo do medo que dá. Tenho medo de acender e medo de apagar. Tenho medo de esperar e medo de partir. Tenho medo de correr e medo de cair. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa aonde ninguém vai. O medo é como um laço que se aperta em nós. É impressionante as diferenças entre as fobias. Coisas que para uma pessoa causam medo, para outras são banais. E tem tratamento, como vocês puderam ver na matéria. Afinal, nada é sem motivo. E fiquem tranquilos que a equipe de reportagem que fez essa matéria está bem. Foi tudo ficção, tá? Produção bacana, realizada no LEIA, que é o Laboratório de Experimentos Audiovisuais, coordenado pela professora Renata Rezende. E é ela que vamos chamar para dar uma última notícia antes de encerrarmos. Renata, estamos aqui com você para que conte um pouco sobre o primeiro seminário BIT Ciência de divulgação científica. Então, pessoal, esse primeiro seminário BIT de divulgação científica vai acontecer em março, entre os dias 26 e 28, aqui na Universidade Federal Fluminense. E ele tem o objetivo, na verdade, de focar na produção e na divulgação do audiovisual para a ciência. Ou seja, o mais interessante é que esse tema é muito pouco explorado ainda na academia, né? Então, a gente quer trazer não apenas professores universitários, mas também professores do ensino médio, alunos de pós-graduação, alunos de graduação, enfim. Então, a gente está super entusiasmado aí para que isso aconteça e seja um sucesso. Estamos esperando todos vocês interessados na ciência, na tecnologia e na divulgação científica. Conte um pouquinho pra gente sobre a programação. Bom, Raíssa, toda a programação está disponível no site do evento, que também está com as inscrições abertas, né? Quem quiser apresentar trabalho tem que se apressar. E vale lembrar ainda que os palestrantes convidados são cientistas, são pessoas que trabalham na área de divulgação científica, como os professores Marcelo Jordan, da USP, Francisco Belda, da Unesp, e Simone Bortoliero, da Universidade Federal da Bahia. Os três trabalham, né, com divulgação científica na área do audiovisual, e eu acho que esse seminário vai ser muito importante para toda essa discussão mesmo desse cotidiano do audiovisual, da ciência e da tecnologia. Obrigada, Renata. Continue com a gente no Twitter, Facebook e no site www.bitciencia.uf.br. Tchau! Até a próxima. Tchau! Tchau e bom recomeço de semestre. Tchau!